A chamada final. Capítulo 16. O pecado. Mais uma vez me vi ao lado de sabedoria. Ele não falou por um longo tempo, mas eu não precisava de palavras. Precisava apenas deixar que tudo o que eu tinha acabado de ouvir saturasse a minha alma. Me esforçava apenas para compreender a grande função que nos foi dada de apenas sermos adoradores do Pai. Para ele, o Sol era como um átomo e as galáxias como grãos de pó. Contudo, ele ouve as nossas orações, alegrando-se conosco em todo o tempo em que nos contempla, e tenho certeza, muitas vezes, afligindo-se por nossa causa. Ele é muito maior do que a mente humana pode conceber, mas ele é o ser mais emotivo do universo. Nós podemos sensibilizar o coração de Deus. Todo ser humano recebeu o poder de fazer com que ele se alegre ou sofra. Eu sabia isso teologicamente, mas agora eu sei de um modo que acaba com a aparente importância de tudo mais. Não há palavras adequadas para imprimir o que eu quero dizer, mas sei que tenho que despender todo o tempo que me seja dado na terra para adorá-lo. Isso me foi como uma nova revelação. Eu tenho como alegrar a Deus. Eu tenho como alegrar a Jesus. Eu compreendi o que o Senhor quis dizer quando ele disse que foi por isso que ele foi até a cruz. Qualquer sacrifício valeria a pena para tão somente tocar o coração do Pai num ínfimo instante. O que eu senti foi o desejo de não perder mais qualquer momento, sabendo que este tempo pode ser gasto louvando-o. Foi óbvio também que quanto maior a situação de provação ou de escuridão de onde o louvor venha, mais este sensibiliza o coração do Pai. Isso me fez até desejar vir a passar por provações, para que no meio delas eu pudesse louvar. Ao mesmo tempo, eu me senti como Jó. Quando ele disse que, embora anteriormente o tivesse conhecido, ele o conheceu apenas de ouvir falar. Ao vê-lo realmente, ele arrependeu-se como pó e cinzas. Eu era como Felipe, que havia estado com Jesus por tanto tempo, mas que não sabia que estava vendo o Pai através de Jesus. Como os anjos devem ficar pasmados diante de nossa lerdeza em entender essas coisas. Então sabedoria falou de novo. Lembre-se que há, para até mesmo o menor dos meus pequenos servos, o potencial de tocar o coração do Pai. Somente isso faz com que eles tenham um valor maior do que qualquer preço. Eu teria ido de novo para a cruz apenas por um deles, se tivesse sido necessário. Eu também sinto a sua dor. Sei das provações pelas quais você passa, porque delas participamos. Eu sinto a dor e a alegria de cada alma. É por isso que eu ainda intercedo continuamente por todos vocês. Haverá um dia em que todas as lágrimas serão limpas de todos os olhos. Haverá um dia em que novamente somente a alegria será conhecida. Até então, a dor poderá ser usada. Não desperdicem as provações pelas quais passarem. O louvor é a expressão de fé que mais nos agrada quando vocês estão passando por provações. O Senhor disse ainda: veja-me em seu próprio coração, veja-me nos outros, veja-me nos grandes e nos pequenos. Assim como eu apareci de maneiras diferentes a cada um dos dois que agora estão diante de você, eu virei até você através de diferentes pessoas. Virei até você em diferentes circunstâncias. O que mais você tem a fazer é reconhecer-me, é ouvir a minha voz e me seguir. Olhei para a sabedoria, mas ele não estava mais lá. Olhei ao meu redor, dava para sentir a presença dele em toda a parte, mas eu não o via. Olhei então para trás,
para as testemunhas que ali estavam junto comigo. O Senhor estava lá. Eu não podia vê-lo, mas de um modo mais profundo que eu não conhecia antes, ele estava em cada um deles. Quando o reformador começou a falar, a voz era dele, mas eu ouvi a voz de sabedoria nele, tal como quando o Senhor falou comigo diretamente. Ele tem estado sempre em nós. Ele está em você. Ele está naqueles para quem você vai retornar. Vez após vez, ele irá aparecer novamente. Mas saiba que quando você não o vê, quando ele aparece, você o reconhecerá de uma maneira melhor onde ele habita, ou seja, no povo de Deus. Ele é sabedoria. Ele sabe como, quando e através de quem irá falar com você. Aqueles através de quem ele falar com você serão uma parte da mensagem. Lembre-se do que ele disse quando chorou sobre Jerusalém. Em verdade vos digo que não mais me vereis até que venhais a dizer: bendito o que vem em nome do Senhor. Você não o verá a menos que você possa vê-lo naqueles a quem ele o enviar. É fácil para mim vê-lo e ouvi-lo em você, respondi. Mas não é assim tão fácil com os que estão na terra, que ainda não foram glorificados. Não é que tenha que ser fácil. Procurar pelo Senhor é o chamado daqueles que irão se reunir com ele. Os que o amam e que amam a verdade irão procurar muito mais ao Senhor do que se disporiam a ir atrás dos maiores tesouros ou conquistas. Conquistados por ele. O maior chamado que todos recebem é o de ser totalmente conquistados pelo Senhor. É isso que eu deveria saber. Foi o que disse alguém que não reconheci, dando um passo à frente. Em seguida, ele deu o seu nome. Fiquei chocado por ver esse homem no meio da companhia dos santos. Ele havia sido um grande conquistador, mas eu sempre tinha achado que ele havia causado muito mais dano ao nome de Cristo do que ninguém mais. Eu também encontrei a graça da cruz antes de encerrar o meu tempo, disse ele. Você não vai voltar à terra apenas com o objetivo de conquistar para o Senhor, mas para ser conquistado por ele. Se você se render ao Senhor, ele usará para conquistar em seu nome. A verdadeira conquista é capturar os corações dos homens com a verdade que os liberta. Aqueles que seguirem o Senhor mais de perto serão usados para conquistar a maior parte das pessoas e serão dentre os reis os mais importantes. Na terra, eles dificilmente perceberão que conquistaram alguma coisa. Eles somente irão ver o que na verdade realizaram depois de chegarem aqui. Os que acumularem grandes tesouros na terra, até mesmo tesouros que sejam considerados espirituais, pouco terão aqui. Na terra não se pode medir os tesouros eternos, acrescentou Paulo. Quando eu morri, parecia que todas as coisas pelas quais eu havia dado a minha vida, construindo na terra, tinham perecido. As igrejas pelas quais eu tinha dado a minha vida para que fossem erguidas, estavam então caindo na apostasia, e até mesmo alguns de meus amigos mais chegados estavam se voltando contra mim. Nos meus últimos dias, eu me sentia um fracassado. Sim, mas até mesmo eu tenho Paulo como um pai espiritual. O grande conquistador continuou. Como acontece com a maioria de nós que está aqui. A maioria dos que passarão pela grande batalha final será vitoriosa porque ele foi fiel em ficar com a verdade. Não dá para você medir corretamente o verdadeiro fruto espiritual enquanto você estiver na terra. Somente será possível medir o seu verdadeiro sucesso vendo quão mais claramente você consegue ver o Senhor, vendo quão melhor você conhece a voz dele e vendo quão maior é o seu amor pelos irmãos. Então Paulo falou novamente. Por vários meses antes de eu ter sido executado,
Realmente eu me sentia fracassado. Entretanto, no dia da minha execução, eu me lembrei de Estevão, a quem tinha visto morrer a meus pés havia muitos anos. A lembrança da luz que estava sobre o rosto dele naquele dia me tinha feito passar por várias provações. Eu sempre senti que de algum modo ele morrera por mim, para que eu pudesse ver a verdadeira luz. Eu sabia que se eu morresse como Estevão, então mesmo que tudo mais que eu tivesse feito não desse em nada, isso me asseguraria que a minha vida não teria sido em vão. Eu fui muito grato ao ver que ia morrer pelo Evangelho, mesmo não parecendo naquela hora que o meu ministério tivesse realizado muita coisa. Quando a revelação nesse sentido veio sobre mim, também veio a graça, e o meu último dia na terra foi o mais maravilhoso de todos. Então eu compreendi que por ter vivido procurando sinceramente morrer a cada dia para os meus próprios desejos, com o fim de servir ao Evangelho, a cada vez que neguei a mim mesmo, sementes eternas foram plantadas, muito embora eu não as pudesse ver na esfera temporal. Estando aqui agora, posso ver que isso é de fato uma verdade. Não julguem pelo fruto que vocês veem na terra, mas façam o que têm de fazer, porque esse é o procedimento correto. Paulo prosseguiu ainda dizendo: mesmo assim, mais do que dar frutos, o seu chamado tem de ser o de conhecer o Senhor. Se você o buscar, você sempre o encontrará. Ele está sempre perto daqueles que se aproximam dele. Muitos querem a presença do Senhor, mas não se chegam até ele. Não se contente com apenas querer o Senhor. Vá em busca dele. Isto faz parte do seu chamado. Não há um propósito mais elevado do que este. A sua vitória será medida em função da sua busca. Você sempre estará tão perto do Senhor quanto queira estar. A sua vitória na vida será de acordo com o seu desejo de estar com Ele. Então Paulo levantou uma de suas mãos e a apontou para mim, dizendo: a você foi dado e muito lhe será requerido. Mesmo que enterre muitos dos talentos que lhe foram dados, você poderá realizar muito mais do que muitos outros. Mas deste modo, você terá falhado em sua missão. Nunca se compare com os outros, mas continue se esforçando por ir adiante, buscando mais do Senhor. E ainda, com toda a glória que lhe vem a ser revelada, nunca tire a capa da humildade. Semeando e colhendo. Olhei para mim, para a capa da humildade que ele apontava com a sua mão. Em toda a glória que agora eu estava vendo, ela parecia estar muito menos atraente. Fiquei horrorizado por ver que a minha aparência era assim tão má na presença deles. Levantei-a para ver a armadura que estava sob ela, e vi que agora estava mais brilhante do que nunca. Tinha tanto brilho que quanto mais ficava exposta, mais o grupo à minha frente se apagava, por causa do seu brilho. Entretanto, me senti muito menos mal quando o brilho da minha armadura pôde ser visto. Daí decidi retirar a capa totalmente, enquanto eu estivesse ali, de modo que pelo menos eu não me sentiria assim tão repulsivo na presença de tanta glória. Houve silêncio, e eu fiquei quieto por alguns momentos. Eu não conseguia ver nada por causa do brilho da minha própria armadura. Também não compreendi porque não dava para ouvir nada, então gritei chamando sabedoria. Vista-se de novo com a sua capa, respondeu ele. Fiz o que ele mandou, e fracamente o grande hall começou a se delinear diante de mim novamente. Senhor, o que aconteceu com todo mundo? Por que está tudo tão escuro novamente? Não dá para você ver nada aqui se você não estiver vestido com esta capa. Mas eu já a vesti e ainda não consigo ver muito bem. Protestei, sentindo um terrível desespero.
Cada vez que você retira a humildade, você fica cego à verdadeira luz e leva algum tempo para que volte a ter condições de ver de novo. Embora eu começasse a ver a glória novamente, não era nada como antes. A minha vida estava voltando, mas muito, muito vagarosamente. Não tenho palavras para expressar como eu estava entristecido. E Paulo, onde está? Perguntei. Sei que ele tinha algo muito importante para me dizer ainda. Quando você tirou o manto da humildade, todos os que estavam aqui foram embora. Por quê? Por que iriam eles embora simplesmente por eu tirar a capa? Eu apenas me sentia constrangido pela minha aparência. O que eu fiz os ofendeu? Não, eles não se ofenderam. Eles sabiam que sem a capa você não poderia me ver nem me ouvir através deles. Então voltaram para os seus lugares. Eu estava mais pesaroso do que nunca diante dessa afirmação. Senhor, sei que o que eles estavam para me dizer era muito importante. Eles irão voltar? É verdade que você deixou de receber uma revelação importante por ter tirado a sua capa. Eu teria ajudado. Mas se você aprendeu a lição de nunca mais tirar a capa, especialmente pela razão pela qual agora há pouco você a tirou, você aprendeu uma outra lição que também é muito importante. Senhor, creio ter aprendido esta lição. Não me lembro de jamais ter me sentido assim tão mal. Será que eles não podem voltar agora e compartilhar o que eles tinham para me dizer? Implorei. Toda verdade e toda sabedoria vem de mim. Eu falo através de outrem porque as pessoas mediante as quais eu falo são uma parte da mensagem. Enquanto você permaneceu com a humildade, vestindo a sua capa, eu pude falar com você em glória. Sempre que retirar esta capa, você se tornará cego e surdo espiritualmente. Eu sempre falarei se você me invocar, mas tenho que mudar o modo pelo qual eu falo com você. Continuou ainda o Senhor. Não faço isso para puni-lo, mas para ajudá-lo a receber a sua visão de volta o mais rapidamente possível. Vou dar-lhe a mensagem que eu estava prestes a lhe dar através daquelas testemunhas, mas ela agora terá que lhe ser dada através dos seus inimigos. Ela virá mediante provações, e você terá que se dobrar muito para poder recebê-la. Somente deste modo é que você irá obter de volta a sua visão com a rapidez necessária. Diante do que está por acontecer, você precisa ter toda a sua visão restaurada. Quebrantamento. O pesar que eu senti foi quase insuportável. Eu sabia que o que eu poderia ter recebido de uma maneira tão gloriosa agora viria através de grandes provações. Mas pior ainda do que isso, era o fato de que a grande glória que eu havia contemplado apenas alguns minutos atrás, agora se achava tão sombria. Senhor, peço-te perdão pelo que fiz. Agora reconheço que errei mesmo. A dor deste meu erro é forte demais para ser suportada. Não há como eu possa ser perdoado e receber de volta a minha visão? Não me parece justo que apenas um breve momento de orgulho seja assim tão devastador, supliquei ao Senhor. Você está perdoado, respondeu ele. Nada foi feito a você como punição. Eu paguei o preço por este pecado e por todos os outros. Você vive pela minha graça. Não é pela lei da justiça. É por causa da minha graça que há consequências para o pecado. Você tem de colher o que você plantou, ou então eu não poderia confiar-lhe a minha autoridade. Quando Satanás deu seu primeiro passo para se engrandecer, com orgulho, uma multidão de meus anjos que eu havia submetido à autoridade dele o seguiram. Quando Adão caiu, houve uma correspondente responsabilidade. Não pode haver uma verdadeira autoridade sem responsabilidade. A responsabilidade significa que outros irão sofrer se você se desviar. Erros trazem consequências. Quanto mais autoridade lhe for dada,
tanto mais você poderá ajudar os outros, como poderá causar danos a elas, através de suas ações. Remover as consequências das suas ações seria o mesmo que remover a verdadeira autoridade. Você é parte da nova criação, que é muito mais elevada do que a primeira criação. Aqueles que são chamados para comigo governarem, a eles é dada a maior responsabilidade. São chamados para uma posição mais elevada do que a que Satanás tinha. Ele era um grande anjo, mas ele não era um filho. Vocês são chamados para serem co-herdeiros comigo. Tudo na vida de vocês, tanto as provações como as revelações, tudo tem um propósito de ensiná-los quanto à responsabilidade da autoridade. Prosseguiu ainda o Senhor. Para cada lição que você tem que aprender, há um modo fácil e um modo bem mais difícil. Você pode humilhar-se, cair sobre a rocha e quebrantar-se. Ou então, a rocha que cairá sobre você e o estraçalhará em 1000 pedaços. De qualquer modo, o resultado final será um estado de quebrantamento que é a humildade. O orgulho foi o que causou a primeira queda da graça, e é ele quem tem causado a maioria das quedas desde então. O orgulho sempre acaba em tragédia, em escuridão e em sofrimento. É para o seu próprio bem e para o bem daqueles a quem você é chamado a servir por ter autoridade, que eu não vou atenuar a disciplina que é necessária para que você aprenda, colhendo o que plantou. Adonias ufanou-se de que seu pai, o rei Davi, não o disciplinou. Salomão queixou-se de que ele não conseguia fazer nada sem ser punido pela disciplina de seu pai. Embora Salomão pensasse que ele não estava sendo tratado com justiça, Davi não estava sendo injusto. Ele sabia que Salomão tinha um chamado para ser rei. Os que receberam a maior disciplina são aqueles que são chamados a andar com a maior autoridade. Você esteve cego porque você deu um passo fora da humildade e começou a andar com orgulho. O humilde não pode se sentir constrangido. Quando você começa a se sentir constrangido, é porque você está começando a andar com orgulho. Que o constrangimento lhe seja uma advertência de que você se desviou da sabedoria. Jamais permita que o constrangimento controle as suas ações. Se isso acontecer, você cairá ainda mais. Aprenda a aproveitar cada oportunidade para se humilhar, sabendo que então eu terei condições de lhe confiar uma maior autoridade. Não se ufane de suas forças, mas de suas fraquezas. Se você de coração aberto falar mais de seus erros, com o fim de ajudar os outros, eu terei como tornar visível as suas vitórias. Pois todo que se exaltar será humilhado, e o que se humilhar será exaltado. Eu sabia que tudo o que ele disse era verdade. Esta mesma mensagem eu já cheguei a pregar diversas vezes. Lembrei-me de que Paulo admoestou Timóteo a prestar atenção ao que ensinasse. E então eu percebi que eu mesmo necessitava de minhas mensagens mais do que aqueles a quem eu as ensinava. Agora eu me sentia mais envergonhado pela brilhante armadura que eu tinha do que pela minha capa da humildade. Eu aprendi um pouco melhor. Quando fiz isso, meus olhos brilharam e a minha visão ficou muito melhor, embora ainda bem distante de sua condição anterior. Virei-me para ver a porta. Estava com receio de passar de volta por ela, pelo menos até que recuperasse mais da minha visão. Você tem que ir agora, disse Sabedoria. O que há do outro lado? Perguntei. O seu chamado, respondeu ele. Eu sabia que tinha que prosseguir. Ainda lamentava por não poder passar pela porta com a visão que anteriormente tinha, porque eu sabia que do outro lado era bem escuro. Vou ter até que estar dependente de outros por algum tempo, pensei. Mas me dispus a confiar no Senhor e não em minha própria visão. Imediatamente os meus olhos ficaram ainda mais brilhantes.
Pensei em olhar uma vez mais para o grande hall, para ver se ele estava com tanto brilho como tinha estado, mas decidi não fazer isso. Considerei que seria melhor agora não mais olhar para trás. Então Sabedoria apareceu do meu lado, quase com o mesmo brilho de antes. Meus olhos tinham se ajustado à luz de forma tão rápida que agora eu podia olhar para ele. Ele nada disse, mas simplesmente por olhar para ele, fiquei bastante encorajado. Entretanto, ainda me sentia culpado por não ter ouvido toda a mensagem que eu estava para receber da nuvem de testemunhas. Se o arrependimento se transforma em um propósito, a provação será bem mais fácil. Então, quando seus inimigos aparecerem para se exaltarem, você crescerá ainda mais em autoridade para prevalecer sobre eles. Quando olhei de volta para a porta, fiquei impressionado. Eu a via tão melhor agora, em relação a como a tinha visto antes, que por um momento pensei que se tratava de uma outra porta. Ela parecia ter se tornado mais bela e não havia igual entre todas as portas que eu tinha visto, mesmo aqui no céu. Havia títulos de glória escritos com uma escrita das mais belas, tudo em ouro e prata. Havia belas pedras preciosas que eu não saberia dizer que pedras seriam, mas que eram tão atraentes que era difícil desviar o olhar delas. Eram todas vivas. Então percebi que toda a porta tinha vida. Enquanto contemplava aquela porta, Sabedoria pôs a mão em meu ombro. Esta é a porta para a minha casa, disse ele. Quando ele disse isso, imediatamente compreendi que a atração que agora eu sentia por essa porta era a mesma que eu sentira quando olhei para ele. Ela era o Senhor, de algum modo. Como algo tão belo assim pode ter tido uma aparência tão simples e nada convidativa antes? Pensei. O Senhor respondeu a essa pergunta apesar de eu não tê-la feito. Você não poderá ver a minha casa como ela é, até que você me veja nos que fazem parte do meu povo. Quando você realmente começou a me ouvir através dos meus, logo antes de você ter tirado a sua capa, os seus olhos tinham sido abertos para poderem ver a minha casa como ela é. Há muito mais glória para ser vista nela do que agora você pode ver. Esta é a porta, mas há ainda muito mais. Quando você voltar, é isso que você terá que procurar. É a isso que você deverá encaminhar o meu povo. É por isso que você deverá lutar, e é isso que deverá ajudar a construir. A minha casa. Com a mão de sabedoria em mim, fui em direção à porta. Ela não se abriu, mas eu passei por ela. Não há na linguagem humana um meio de poder descrever o que eu senti ao passar através dela. Vi a glória de todas as eras num único momento. Vi a terra e os céus como um só. Vi miríades de anjos e vi miríades de pessoas com uma glória maior do que a de qualquer anjo que eu tenha visto. Todos estavam servindo na casa do Senhor. Agora eu sabia qual era o meu chamado. Embora eu tivesse já percorrido uma boa distância, eu sabia que a minha busca apenas começava. Nota da narradora. Aprove ao Senhor que viéssemos até aqui, na leitura deste livro. Vamos aguardar a continuação na leitura de A Espada e a Tocha. Aconselho que cada um possa adquirir os exemplares que estão sendo relançados, os quais poderão ser encontrados na maioria das livrarias. Queridos, tem sido o maior prazer fazer a leitura junto com vocês, mas eu os incentivo a terem a maior quantidade de livros, bíblias, ensinos impressos. Logo o tempo de YouTube e internet pode se acabar. E tendo materiais impressos consigo, vai poder facilitar no avanço da palavra do Senhor e no seu próprio alimento no dia a dia. Amém? Shalom!